Olá, começa agora mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. Hoje vamos discutir aqui no programa as possíveis mudanças no sistema político brasileiro que estão em discussão no atual cenário aqui no nosso país. Para falar disso, recebemos hoje aqui no estúdio o professor Henrique Keski, aqui da Fevale. Professor, bem-vindo aqui mais uma vez ao Em Pauta. Vamos falar do nosso assunto usual aqui. Já desde o ano passado, não podemos deixar de falar de tempos em tempos da política no Brasil. Obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade também de discutirmos, o tema, e realmente a cada programa se atualiza a discussão, porque tem sido uma série de transformações que precisam ser esclarecidas. Então, desde os últimos programas que a gente discutiu aqui, às vezes também com outros convidados, me lembro que esse tema que a gente vai discutir agora, enfim, o sistema político que é vigente no nosso país, talvez a gente tenha mencionado uma ou duas vezes assim no debate, porque eram coisas Sim. que estavam no horizonte, mas que não eram assim, enfim, não eram foco, né, da discussão toda e das brigas enfim, dos embates, né, que a gente discutia. Isso veio à tona agora, bem recentemente, em função de um cenário mais instável do que nunca, né? A gente imaginava, e isso foi falado até em alguns programas do ano passado e já alguns esse ano que a gente discutiu, que a instabilidade seria o tom, né, desse ano agora, né? Pré-ano eleitoral, né? Que ano que vem já teremos eleições. O que se dá para comentar a respeito do sistema político brasileiro hoje e por que a gente está discutindo isso atualmente? Bom, o gatilho, na verdade, é o processo eleitoral. Então nós já estávamos... Que está ali no horizonte. No horizonte, próximo. Nós já estávamos discutindo a necessidade da reforma política há mais de ano. Mas aí se percebe, na verdade, que não há interesse nenhum da classe política numa reforma efetiva, a não ser preocupado mesmo com as próximas eleições. Então, o que determinou esta rearticulação agora é só um processo eleitoreiro. E quando se fala na necessidade da reforma política, é bom frisar que este Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara, 60% ou 70% dele está comprometido com a Lava Jato. Um em cada 3 deputados está envolvidos, certo? Então, essa reforma política visa permitir a sua reeleição. Esse é um cenário. O segundo cenário é que os próprios partidos políticos no Brasil, eles não têm democracia interna. Ou seja, os partidos políticos são dominados por aqueles caciques partidários, que são os que efetivamente acabam se elegendo e assumindo o poder sobre a máquina partidária e dentro do próprio partido impede a ascensão de outros políticos. Resultado disto, cresce enormemente o número de pedidos de novos partidos políticos. Que são os famosos partidos nanicos. Então, além de nós termos 28 partidos políticos com representação no Congresso, nós temos 42 peticionando para ingressar. Isto porque todos eles têm direito à maldita verba esta partidária, ou seja, o financiamento público de campanha. Então, esse é outro dado que aparece agora com o gatilho eleitoral. A ex-presidente Dilma foi enormemente criticada quando aumentou o fundo partidário por 800 milhões. Eles querem agora quase 4 bilhões. Bilhões. Como a opinião pública e através da mídia criticou, eles estão pensando em reduzir para 2 bilhões, mas de qualquer maneira 2 bilhões de financiamento público é um absurdo. De qualquer forma, esse era um dos pontos que era para ser discutido na reforma política, que era para ser, inclusive, diminuído ou até... Diminuído. O problema é... e agora se aumenta. Né? Se aumenta justamente pensando nas eleições. Porque quando se proíbe o financiamento privado de campanha pelo empresário, o objetivo moral aí é evitar que, na verdade, o político seja financiado pelo empresário. E é claro que depois ele vai pagar a conta para o empresário e não para o eleitor que o elegeu. Mas o que vai acontecer na distorção do sistema é o contrário, ou seja, o empresário vai continuar contribuindo, só que daí no famigerado caixa 2. Proibir, portanto, o financiamento privado é gerar caixa 2, porque nós não temos fiscalização nenhuma disso. O financiamento privado da pessoa física está limitado. Muito bem, então se limite o financiamento privado da pessoa jurídica, da empresa, e se fiscalize, e que se diminua a verba pública, porque
quase 4 bilhões, ou mesmo 2 bilhões de financiamento público é um absurdo a cada 2 anos, porque nós temos, infelizmente, eleições, primeiro minoritárias e depois majoritárias. Então, a cada 2 anos, o país, o Estado, vai investir 4 bilhões de reais, se for feita a conta baixa, ou 8 bilhões de reais para a renovação dos quadros políticos, que não ocorre porque os quadros políticos são mantidos sob domínio destes caciques partidários. Então, essa reforma política que está sendo cogitada agora, por exemplo, do voto distrital. Então, o voto distrital em si mesmo teria a vantagem de trazer a proximidade entre o eleito e o eleitor. Se o candidato fosse somente de um distrito, se dividíssemos os eleitores por distritos, para facilitar para o telespectador, por bairros, digamos assim, por população dentro de uma cidade, ou por regiões de cidades com menos população, isso fosse um distrito. Digamos que existisse o distrito do Vale dos Sinos. O distrito do Vale dos Sinos, que até poderia ser dividido pela quantidade de eleitores, né? Provavelmente Novo Hamburgo teria alguns distritos, São Leopoldo outros distritos, Sapiranga outros distritos. Ou seja, diminuiria e aproximaria. Só que, se o candidato puder concorrer por esse distrito, onde ele está afiliado, e receber voto de todos os outros, fica como está. Que já é o que hoje ocorre. Sim. O outro problema que está sendo cogitado é o seguinte: atualmente, nós elegemos os candidatos, nós votamos nos candidatos, mas os votos também fomentam e aumentam o partido político, a legenda. Isto causa uma distorção impressionante, porque partidos menores, mesmo que os candidatos desses partidos tenham uma votação muito maior, acabam não se elegendo. Por outro lado, políticos com muitos votos arrastam outros menos votados neles, porque aqueles votos valem pela legenda. Então, políticos muito bem votados não se elegem. Políticos muito bem votados arrastam políticos nanicos que não teriam sido eleitos e que, portanto, não têm representatividade nenhuma. Como é que se quer corrigir isto? O voto distrital no mais votado. O problema é que daí o distritão vai causar o seguinte distorção: somente os detentores da máquina partidária vão ser indicados para concorrer. Essa é a falta de democracia interna do partido. Somente as celebridades no futebol, no esporte, ou mesmo na política, ou até em religiões, ou na mídia, acabam sendo conhecidos e, portanto, eleitos. Agora, o sistema brasileiro, temendo, cria a não eleição, fala em criar uma outra distorção absurda, que é o distritão misto, ou seja, tu vota e tu elege os mais votados. Mas, paradoxalmente, o voto vale para a legenda. Ou seja, é a mesma coisa. Quer dizer, está sendo criado um Frankenstein para manutenção do mesmo sistema, com as mesmas distorções, tanto nas listas de candidatos para as eleições, quanto no financiamento de campanha, seja público ou privado. Quer dizer, na prática, o resultado final não mudaria? Não mudaria. Um distritão misto? Não mudaria, porque o voto, a menos que eu tenha a limitação de eleger somente no distrito. Mas nisso eles não falaram. E isso seria algo, pensando aqui, seria algo positivo, porque aí, como tu comentaste, aproxima o eleitor de quem vai ser eleito, claro, que supostamente alguém que atua naquela comunidade, naquele distrito. Claro, por exemplo, Novo Hamburgo, digamos, esse bairro muito populoso ali de Canudos. Então, os candidatos teriam que ter vínculo, teriam que residir, teriam que morar, a comunidade teria acesso ao político. Tem algum tipo de projeto ali, claro, ali, a cobrança é mais próxima, seja, é mais direta. O que eles chamam de base eleitoral, né? Sua base eleitoral estaria ali. Ali. Sim. Mas eu teria que fixar essa base eleitoral. Então, ou seja, daí o político que concorreria por Canudos não poderia, sei lá, receber votos de São Leopoldo. E isto seria uma possibilidade. E, na verdade, estabelecer democracia interna dentro dos partidos políticos para que os partidos indicassem listas renovadas.
Mas o que é pior é que os atuais presidentes de todos os partidos políticos das maiores legendas, todos eles estão comprometidos com a Lava Jato. E são estes que vão aparecer nas listas para serem reeleitos, porque o voto em lista também é uma proposta. Né? O que seria o voto em lista? O partido oferece uma relação de candidatos, do primeiro ao último, priorizando, evidentemente, os que estão acima da lista. Então, tu votaria na lista, tu elege primeiro os primeiros colocados até o número de votos proporcionais ao que o partido político já tem de representação parlamentar. Então, de novo, não ocorre renovação nenhuma. Não teria uma mudança. Não. Bom, voltando alguns passos aqui para a gente explicar um pouco sobre sistema político, né? Isso que a gente está comentando agora seria um sistema de voto, né? Voto. Que é uma coisa que seria modificada. Outra coisa que foi discutida nos últimos tempos foi a questão de se mudar. O próprio atual presidente aí, Michel Temer, comenta sobre ser simpático ao parlamentarismo. E a gente teve já um plebiscito, né? Sim. No Brasil para se decidir o que seria o sistema político brasileiro, se presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia, né? Ou voltar à monarquia. Eu queria que tu explicasse um pouco, então, sobre particularidades desses, e começando talvez pelo que a gente tem hoje, que é o presidencialismo, e o que mudaria, por exemplo, se optasse em mudar para o parlamentarismo. Tem dois conceitos importantes aqui. Primeiro, nós teríamos um chefe de Estado, aquele que representa a nação brasileira, e o chefe de governo, aquele que é eleito para governar. No presidencialismo, essas duas funções são exercidas por uma única pessoa. O presidente do Brasil, ele é chefe de Estado e chefe de governo. Então, o que ocorre é que uma crise de governo sempre repercute em crise institucional, porque nós estamos também atingindo o chefe de Estado. Nos Estados Unidos é assim também. O parlamentarismo divide, ou seja, se tem um chefe do Estado, que pode ser o presidente da República eleito, ou a monarquia. Não tem problema. A Inglaterra é um regime parlamentarista, monárquico. A rainha Elizabeth II reina, mas ela não governa. O primeiro-ministro é eleito para governar, para dirigir o governo. Qualquer crise política do governo não afeta o Estado. E uma crise muito grave no regime parlamentarista faria com que o primeiro-ministro perdesse o cargo, dissolvesse todo o parlamento e novas eleições gerais fossem convocadas. As instituições políticas se manteriam. Então, a princípio, politicamente falando, o parlamentarismo é um regime mais favorável a se evitar crises institucionais, um parlamentarismo efetivo. No caso do Brasil, nós teríamos um parlamentarismo republicano, porque já ocorreu o plebiscito do retorno da monarquia e ele foi vetado. Mas, alterar o regime político no Brasil de presidencialismo para parlamentarismo exigiria um novo plebiscito, especificamente convocado para este fim, ou então uma emenda constitucional onde seriam necessárias aquele foro qualificado para votar essa emenda. O problema é que nós não temos um parlamento digno de sustentar politicamente um regime parlamentar, porque este Congresso que está aí, de dentro deste Congresso sairiam, no caso, os ministros que estariam governando junto com o primeiro-ministro eleito pelo voto popular. Tem uma outra possibilidade, que é a da França. Desculpe interromper, aí já tem uma diferença fundamental para o presidencialismo. Claro. Ministros seriam eleitos, o que não é o caso do presidencialismo. Não é o caso do Em presidencialismo. que os ministros são indicados pelo presidente. Tem um outro parlamentarismo misto, que é o da França. Os franceses elegem o presidente da República, Macron agora, é presidente da República, e ele nomeia o primeiro-ministro para governar. Ele é chefe de Estado, mas ele nomeia o chefe de governo. A Alemanha é o parlamentarismo republicano típico. Ninguém conhece, ninguém sabe o nome do presidente da Alemanha, mas todos conhecem a Angela Merkel, que é a primeira-ministra.
Enquanto ela não receber voto de desconfiança, enquanto o partido dela ou a coligação dela se mantiverem no poder, ela se mantém no poder. Ela está no poder há muitos anos, porque ela continua fazendo um bom mandato e tendo apoio popular. O problema é que no Brasil nós não sabemos, primeiro, qual é o tipo de parlamentarismo que vai ser aplicado. Num certo sentido, Francisco, nós já estávamos fazendo uma espécie de arremedo de parlamentarismo, porque nós tínhamos um super-ministro, o chefe da Casa Civil. Uhum. O presidente Lula teve o seu super-ministro, que era o José Dirceu. Depois ele nomeou a Dilma, chefe da Casa Civil, né? Então, o Temer tem o Eliseu Padilha, que é o super-ministro também. Então, que seria um executivo, um secretário-geral, para tomar conta do governo enquanto o presidente resolvesse as questões institucionais. Mais institucionais e políticas. E políticas. Então, precisa definir claramente, primeiro, que tipo de parlamentarismo que se quer implantar e que seja um parlamentarismo efetivo, que, em suma, me parece melhor. Não haveria necessidade, por exemplo, de um processo tão penoso como o do impeachment, só para os ouvintes, os telespectadores entenderem. Uma crise parlamentar seria resolvida. Cai o primeiro-ministro, cai o parlamento, convocam-se eleições gerais. Então, é mais estável politicamente. O processo é menos doloroso. Menos doloroso. Separar, aí eu separo o chefe da nação brasileira, o chefe do Estado, se manteria intocado, até porque ele não governa. E o chefe de governo se envolveria em todas essas crises e questões políticas, ou, se não conseguisse resolver, cairia e haveriam eleições para um novo mandato. Vamos desenvolver um pouquinho mais esse assunto logo depois do nosso intervalo. A gente vai para um breve intervalo, então, no nosso Em Pauta de hoje aqui. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre mudanças, possíveis mudanças no sistema político brasileiro. E para falar sobre isso, a gente recebe hoje aqui no estúdio o professor Henrique Kesk, aqui da Fevale. Professor, a gente falava sobre, no bloco anterior, sobre a possibilidade de mudanças no sistema político. Falamos aí do voto, das questões de voto, distritão misto, e falávamos agora da questão do parlamentarismo e possíveis vantagens que ele teria em relação ao presidencialismo. Não sei se o senhor poderia dar resgatar um pouco do que foi discutido e como era o cenário político brasileiro quando foi discutido pela primeira vez isso num plebiscito, como a gente comentou antes, nos anos 90. O que muda de lá para cá e por quê? Pela tua opinião, pela tua análise, por que foi decidido pelo presidencialismo na época? E hoje, por que teria, talvez, acho que já sei um pouco da resposta, pelo que tu comentava antes, mas por que se teria um pouco dessa tendência, especialmente do governo que está aí, de se indicar e de ser simpático ao parlamentarismo, ou seja, de haver uma mudança nesse sistema? Historicamente, o presidencialismo no Brasil, na verdade, se implantou com a República, só que assimilou os poderes da realeza. Então, nós temos um presidencialismo que tem uma hipertrofia de poder, sempre. Então, você tem uma herança que não é nada republicana. Uhum. Né? E cada vez que ocorre uma crise política institucional no Brasil, se discute a possibilidade do parlamentarismo. Então, o parlamentarismo surge sempre quando se compreende que os poderes nas mãos do presidente da República sejam muito grandes. Mas nós estamos vivendo agora exatamente uma outra distorção. Os poderes colocados no Congresso Nacional é que são exagerados, porque o que mantém a governabilidade, o que mantém o Executivo no poder, o que mantém o Executivo governando são as alianças político-partidárias montadas pelo Legislativo. Eu vou fazer uma pergunta a mais, então, para incluir nesse raciocínio. Por que o Michel Temer defende
talvez, a ideia de parlamentarismo? Eu fiquei com muito medo dele defender essa ideia, se tu queres saber, porque eu fiquei pensando no que ele teria em mente. Ele poderia querer se perpetuar como presidente, entendeu? Sim, como o caso que tu comentaste da Angela Merkel. Da Angela Merkel, e ele, aí continuaríamos a eleger primeiros ministros. Só que o problema é que esses primeiros ministros poderiam ser fantoches, manipulados pelo próprio parlamento, porque Temer tem o parlamento na mão. E é importante citar aqui o deputado Ibsen Pinheiro, que foi cassado naquele problema lá nos anos 90. Ele disse uma frase impressionante: honesto não tem cúmplice. Na verdade, Temer tem toda a cumplicidade do Congresso Nacional, porque estão todos envolvidos na Lava Jato. Então, este parlamentarismo trazido agora pode estar se disfarçando de democracia, quando na verdade quer a manutenção do status de poder. Ou Temer na presidência, ou algum líder do PMDB na presidência, tendo poderes efetivos, preservando-se, e manipulando a vontade de qualquer primeiro-ministro que fosse eleito ou qualquer parlamento que fosse eleito. Então, o regime parlamentar em si, se for bem aplicado, é correto. O problema é a distorção que se pode fazer a partir do regime parlamentar. O que mudaria, desculpa interromper de novo, mas o que mudaria nessa relação de poder do que já existe hoje? Já não pode já existir essa questão de se usar, por exemplo, do presidente em relação ao presidente da Câmara de Deputados? Sim, ou vice-versa? Nós estamos vivendo uma espécie mesmo de arremedo de parlamentarismo não declarado, porque no momento que eu tenho o presidente da Câmara dos Deputados como pau-mandado do presidente da República, quando eu tenho o Senado nas mãos do mesmo presidente da República, de certa forma eu tenho o parlamento nas mãos do Executivo para criar essa agenda. As outras ocasiões, Francisco, em que houve consulta popular, o parlamentarismo foi negado porque o povo brasileiro, na verdade, não assimilou completamente ainda. Isso é impressionante. Do ponto de vista histórico, não houve participação popular na Declaração da República. Então, nós estamos acostumados com um super-presidente. Com uma figura, com um governo centralizador. Centralizador. E aí talvez venham essas críticas em relação ao Estado, né? Claro. O Estado está em todos os lugares, talvez seja mais em relação ao sistema político. Porque é impossível uma única pessoa exercer todas estas funções. Mas o povo brasileiro tem esse caldo cultural de querer um rei periódico, eleito periodicamente, mas com poderes... Na forma de presidente. Claro, na forma de presidente, mas com poderes ainda monárquicos ou ditatoriais. Quando o parlamento foi proposto há muitos anos atrás, se queria, por exemplo, terminar com o mandato do Getúlio, tá? Então, terminado o Estado Novo, com a reeleição do Getúlio depois, quando chega aquela perturbação dos anos 60, com Jânio Quadros e com João Goulart e com a legalidade do Brizola, se pensa de novo. Então, cada vez que ocorre uma crise institucional no país, se pensa no parlamentarismo. Mas se pensa no parlamentarismo para perpetuar no poder aqueles que já estão no poder. Esse é um problema. Bom, em relação ao parlamentarismo, presidencialismo, eu queria que tu comentasse um pouco sobre tanto o parlamentarismo quanto o presidencialismo. Eles existem em outros países no mundo. E do sistema que existe agora, né, tu comentaste aí que talvez a gente viva num parlamentarismo disfarçado, e para a pior parte dele, provavelmente. O que diferencia, por exemplo, se tem, e isso é sabido de muita gente e é falado, se tem como ponto pacífico aí que, por exemplo, os Estados Unidos são uma democracia modelo. Né? Se fala em uma democracia modelo e tal, apesar do sistema de votos deles ser aquela muito bagunça e confuso e tal, etc. Mas no momento em que alguém está no poder, é tomado como modelo, e aí tem exemplos realmente notáveis em relação a isso. Me lembro da questão do Al Gore tendo que aceitar o resultado do Bush, mesmo sabendo que aquilo, né, e tendo que finalizar uma sessão em que seus próprios partidários ali estavam contestando aquilo e tal. Então são exemplos, bons exemplos, né,
de atitudes democráticas, né, que aquele sistema propicia. Eu queria que a gente pudesse ter uma perspectiva de Brasil em relação, por exemplo, aos Estados Unidos. Não sei se tiver algum exemplo melhor, mas em relação a essas diferenças cruciais entre o nosso presidencialismo e um presidencialismo deles, por exemplo. Fora a questão, e aí não sei se é uma coisa que pode ser abordada, de que lá existem esses dois partidos principais ali que se degladiam. O problema principal aqui é que nós precisamos realmente estabilizar a democracia. Um presidente eleito nos Estados Unidos cumpre o mandato. Bush produziu uma guerra absurda e ele terminou o mandato. Barack Obama, com todo o respeito... Inclusive 8 anos. Né? 8 anos. Barack Obama, em 8 anos, não fez absolutamente nada do que prometeu fazer, mas ele teve o mandato cumprido. Nós temos um caldo cultural aqui de instabilidade política em todos os sentidos. E o meu medo do parlamentarismo também é este. Nós não temos uma estabilidade democrática republicana ainda, né? Nós temos um espírito golpista de derrubar, enfim, presidentes legitimamente eleitos, como é a base da democracia. Então, eu temo realmente que nós não tenhamos ainda espírito democrático, republicano efetivo para sustentar um regime parlamentar no sentido de que elegemos, vamos fiscalizar, com certeza, com cidadania ativa, aquele que elegemos, mas não golpear para tirar do poder e gerar instabilidade política, de forma nenhuma. A Inglaterra, agora recentemente, saiu da União Europeia através de votação popular, mas com uma margem muito pequena de votos. O primeiro-ministro caiu. Elegeu-se uma nova primeira-ministra, Barbara May. Agora, para decidir realmente a saída, ela convocou eleições gerais, porque ela precisa saber realmente, eu tenho apoio popular para fazer isso, porque a margem de votos foi muito pequena. Então, tu imagina trazendo isso para a realidade brasileira. Nós teríamos um sistema de instabilidade ainda pior do que o que nós temos hoje. Então, eu não sei também se seria oportuno esse modelo agora. O Barack Obama uma vez disse que não sabia como Lula fazia, porque nem Barack Obama tinha tanto poder centralizado quanto o Lula. Ele até usou uma expressão que os poderes enfaixados nas mãos do presidente da República só poderiam ser cumpridos por um super-homem. Nem ele, que era o presidente da nação mais poderosa do planeta, teria como administrar com esta centralização de poder. Então, precisamos descentralizar, mas precisamos estabilizar politicamente primeiro. Tá certo. Professor, muito obrigado pela presença aqui hoje, obrigado pelos esclarecimentos mais uma vez, e vamos esperar que as coisas mudem para melhor. Para melhor. Mas continuar tendo esperança mesmo assim. Muito obrigado. Muito obrigado. O nosso Em Pauta de hoje fica por aqui, então você pode acompanhar este e outros programas no nosso canal do YouTube, youtube.com/tvfevale, e também acompanhar novidades da nossa programação que estão sempre lá no facebook.com/tvfevale. Na semana que vem a gente volta com mais um assunto aqui no nosso Em Pauta. Até lá!